Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa sessão de conhecimento de soluções geradas localmente do VAC. Muito obrigada por estarem aqui. Meu nome é Carden e eu sou da South South North. Eu trabalho no programa VAC como uma pessoa gerente de comunicação. Como eu falei, eu sou da South South North. Eu vou ser anfitriã da nossa sessão de hoje. Eu vou fazer as boas-vindas e vou fazer as apresentações. Então vamos lá, agora a gente tem algumas mensagens importantes para vocês. A gente vai ter um painel de palestrantes hoje e é importante que todo mundo esteja no mudo conforme eles forem falando para que a gente evite qualquer incômodo. Também é importante garantir que o nome de vocês no Zoom tenha o seu nome e a sua organização, para que quando a gente vê um monte de gente no grupo, a gente saiba exatamente quem é a pessoa pelo nome e pela organização, para a gente saber quem que está aqui hoje. Vamos falar então sobre como vai ser a interação de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para colocar na caixinha de Q e A caixinha de perguntas e respostas que fica na barra inferior do Zoom. Se tiver essa barra inferior, vocês vão ver duas caixinhas e está escrito Q e A. Podem colocar, inclusive, sua pergunta no seu idioma. Talvez a gente não responda a todas as perguntas, mas a gente vai tentar. Talvez também a gente mande respostas para as perguntas depois da sessão. Se tiverem qualquer comentário, podem fazer isso no chat também. Hoje, inclusive, a gente vai fazer as coisas de uma forma um pouquinho diferente. Como eu falei, primeiro a gente vai ter um painel ou uma mesa redonda e depois a gente vai ter uma discussão geral para que todo mundo tenha a oportunidade de participar. Quem quiser participar dessa discussão geral vai poder levantar a mãozinha digital aqui no Zoom para a gente colocar essas pessoas que levantaram a mão como parte do grupo. Pensando na interpretação, nós temos sim tradução simultânea para inglês, espanhol, português do Brasil e bengalês. Basta vocês escolherem o canal da sua preferência na barra inferior do Zoom, no botão de interpretação, e vocês podem falar qualquer uma dessas línguas. Quem fala e entende inglês deve entrar no canal de inglês. Caso vocês precisem de qualquer apoio técnico ou tenham qualquer dúvida com relação ao Zoom, por favor enviem uma mensagem no chat de forma privada aqui para o perfil Meeting Support. Podem também mandar uma pergunta para o nosso e-mail de Meeting Support ou podem colocar essa dúvida ou esse problema no botão de Q&A. Então, o que eu quero fazer agora? Eu quero passar a palavra ao Josh. O Josh também trabalha na SSN, no programa VAC. Ele é o líder do programa. Ele será o moderador da sessão de hoje. Josh, fica à vontade. Ótimo, Karen. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. É maravilhoso ver tanta gente participando da sessão de hoje. Estamos animados para ter uma discussão muito interessante com intervenções muito boas. A gente tem uma lista de painelistas que vão falar e a gente está ansioso para ter uma discussão com eles. Conforme a Karen falou, a gente também está animado em ter essa sessão geralzona, em que todos vocês terão a oportunidade de participar da conversa. Aliás, eu tenho alguns lembretes para vocês. A Karen já falou isso, mas nessa discussão geral que a gente mencionou, a gente vai pedir que as pessoas que estiverem participando aqui da nossa reunião participem da conversa para compartilhar reflexões. O que a gente vai fazer nessa sessão, então, é pedir que vocês levantem a mãozinha virtual para vocês participarem. No momento, eu vou avisá-los e vocês vão poder levantar a mão virtual para eu autorizá-los a participar. No entanto, durante a reunião, se tiverem qualquer dúvida, usem a caixinha de Q&A, por favor. Deve estar visível na barra inferior do Zoom. Se não estiver visível, é só clicar nas reticências e daí vai aparecer a opção de Q&A. Mesma coisa para a interpretação. Caso alguns de vocês não estejam encontrando o botão de interpretação, no globinho da barra inferior tem as reticências e lá deve ter a opção da interpretação.
Estamos muito felizes por ver todo mundo aqui e estamos loucos para ter uma sessão muito legal e muito interativa. E para nós, a justiça linguística é muito importante, por isso nós temos a interpretação simultânea. Quem fala outros idiomas, além do inglês, por favor, fiquem à vontade para compartilhar suas contribuições e suas perguntas no idioma que vocês preferirem, sempre. Nós teremos a tradução e teremos a interpretação para todo mundo. Sem dúvida, estamos animados para termos uma sessão muito legal. Então, depois da primeira sessão geral de participação, a gente vai ter uma sessão curtinha e vai fazer uma reflexão conjunta sobre as questões do dia. A gente retornará então as palavras aos painelistas para eles fazerem suas contribuições com relação ao que foi falado pelos participantes. Ou seja, suas contribuições vão ser muito importantes. A gente vai refletir sobre tudo o que for falado aqui. Agora, então, é um prazer fazer a apresentação de Maimuna Kabatesi, gerente do programa VAC, da IVUS. Essa pessoa fará uma apresentação rápida sobre as soluções climáticas locais. Fica à vontade. Obrigada, Josh. Agradeço pela apresentação. Bom dia, boa tarde e boa noite para todo mundo, porque eu sei que tem gente do mundo inteiro aqui. Eu estou muito feliz por estar aqui e por criar a ambientação do evento. Conforme o Josh falou, meu nome é Maimuna Kabatesi. Eu estou em Nairobi, no Quênia. Trabalho para a IVUS. Eu faço parte da Aliança do VAC. Eu trabalho com muitos de vocês no mundo inteiro. Eu tenho uma apresentação, inclusive. Vou tentar compartilhar a minha tela. Muito embora já tenha uma apresentação sendo compartilhada, né? Sim, pode ficar à vontade, pode compartilhar. Maravilha, obrigada. Maravilha. Sinceramente, é uma apresentação bem curtinha. E olha, eu fiquei pensando no desafio de como começar a falar disso para abordar tudo o que eu quero abordar com relação às soluções locais em tão pouco tempo, porque eu quero ouvir os painelistas, obviamente. Depois também eu quero aquela sessão geral de participação. Por causa disso, eu fiz uma introdução muito curtinha, porque eu sei que na sessão a gente vai poder se aprofundar muito mais e a gente vai poder aprender muito com os palestrantes de hoje. E claro, todo mundo que está aqui hoje sabe como nós temos os impactos das mudanças climáticas no mundo inteiro. Sabemos como isso nos afeta e afeta as comunidades com as quais trabalhamos e das quais fazemos parte. Todos nós estamos extremamente cientes da urgência da situação e do quanto é necessário a gente tomar uma atitude o quanto antes, principalmente para as comunidades marginalizadas, principalmente para mulheres, crianças, pessoas com deficiência e grupos marginalizados. Espero que os slides estejam mudando. Então vamos falar do VAC. Por que que a gente trabalha com soluções climáticas locais? Olha, quando a gente começou a conceitualização do programa VAC, a nossa base foi realmente a questão do autoexame para as comunidades indígenas, para as comunidades locais e para as comunidades marginalizadas afetadas pela mudança climática. Durante muito tempo, a resposta às mudanças climáticas foi muito paternalista. Nós tivemos essa ideia persistente de que os países que criaram as mudanças climáticas e continuam a causá-la também vão trazer as soluções para as mudanças climáticas. As comunidades locais, as tradições locais e os conhecimentos indígenas são meio que ignorados. Além disso, é claro que os recursos de resposta às mudanças climáticas também vêm desses países mais poderosos, o que cria um diferencial de poder que afeta os países que estão na base da pirâmide de tomada de decisão. As pesquisas mostram que menos de 1/10 dos recursos para as mudanças climáticas chegam às comunidades locais. Então, para cada $10, apenas $1, menos do que isso, chega às comunidades locais. E, infelizmente, parece que isso é completamente aceito. No entanto, é claro que não devia ser aceito. Um dos nossos objetivos com o VAC é mudar essa realidade. Por isso que o nosso objetivo central, que é o que temos na tela, é que até 2025 os grupos da sociedade civil locais tenham conseguido tomar um papel central como inovadores, facilitadores e defensores empoderados das soluções climáticas. No VAC, a gente está trabalhando de várias formas para
ter um impacto nesses investimentos para soluções locais de adaptação e mitigação climática. A gente tem as parceiras também do VAC, incluindo, por exemplo, o Ministério de Relações Exteriores da Holanda, que aceitam esses princípios. Então, para o VAC, a abordagem local é essencial para a gente lidar com a justiça climática. E eu queria falar um pouquinho dos países com os quais trabalhamos e dos desafios que vemos em diferentes ecossistemas. Nós sabemos que as soluções locais são importantes, e no VAC nós trabalhamos em vários países, como eu falei. Estamos em 3 continentes, estamos no Brasil, na Bolívia, no Paraguai, no Quênia, na Tunísia, no Zâmbia, na Indonésia. Estamos trabalhando de forma global e local. Estamos trabalhando também com centenas de comunidades no mundo inteiro. Se não me engano, trabalhamos com mais de 107 organizações da sociedade civil. Nesses contextos tão variados, temos muitos desafios. Temos certificações na Tunísia, temos enchentes no Quênia e na Indonésia, temos acesso aos recursos hídricos no Paraguai e na Bolívia, temos as questões do Zâmbia, temos a Amazônia no Brasil. São muitos desafios que nós abordamos ao mesmo tempo, conforme eles vão surgindo. Para o VAC, as soluções locais são muito importantes muito por causa disso. As soluções climáticas afetam a cada um de nós de formas diferentes, e os países devem conseguir lidar com as próprias soluções e determinar o seu próprio futuro. Eu vejo o VAC como uma possibilidade para essa abordagem bem local que vai possibilitar que todo mundo consiga reagir às mudanças climáticas. Tem muita coisa acontecendo no VCA com relação às soluções locais e ao apoio a tudo isso. Depois de 2 anos e meio do programa, a gente vê que o VCA apoia as comunidades para conseguirem financiamento e para conseguirem desenvolver soluções locais. Com esse apoio, as comunidades conseguem desenvolver as próprias soluções locais e elas conseguem recursos diretos para as comunidades. No VCA, nós também queremos cada vez mais recursos locais climáticos para lidar com as necessidades das comunidades. Além disso, o VAC está trabalhando com os municípios, com os governos e com outros braços de tudo isso para conseguir apoiar questões ambientais, para aumentar o fluxo de investimento para as comunidades locais. Para mim, essa é a questão do VAC e de como nós funcionamos. Nós não queremos pessoas vindo de outros países ou de outros contextos para implementar os projetos. A gente quer que a comunidade esteja no coração das soluções. Hoje a gente vai ouvir mais dos parceiros do VAC. A gente vai ver como que eles estão trabalhando para lidar com as soluções locais em suas próprias comunidades. Ouviremos histórias do Quênia, do Brasil, da Bolívia. Eu estou animada com essa oportunidade, não só para a gente aprender mais sobre o que diferentes países estão fazendo para soluções locais, não só para ver o que cada pessoa está fazendo, mas também para a gente aprender uns com os outros e para a gente apoiar as comunidades do Sul global para que as comunidades consigam serem defensoras das soluções climáticas. Estou louca para ouvir os painelistas. Sem mais delongas, deixa eu retornar a palavra ao Josh para a gente começar a sessão. Muito obrigada. Muito obrigado, Maimuna. Excelente introdução. Eu acho que a sua introdução também trouxe perguntas muito fortes. Na aliança do VAC, nós já estamos no processo de tentar lidar com tudo isso, mas como você falou corretamente, nós estamos atuando em uma área na qual nós temos questões mais amplas, políticas, geográficas e econômicas, de todo um discurso, nos quais nós podemos tentar trabalhar, mas que não são problemas únicos ao VAC. Nós temos problemas que acontecem por causa da questão do ecossistema de suporte multilateral, com toda a infraestrutura que nós temos no mundo. Gostei muito de ouvir o que você falou e eu concordo que tem muito trabalho sendo feito no VAC para lidar com essas questões. Eu também fico muito animado por ouvir os painelistas na discussão que nós teremos. Quero ouvir as opiniões deles com relação ao que nós já estamos fazendo. Bom, nossos painelistas então são o Bob Aston, da Arid Lands Information Network. Seja bem-vindo, Bob. Sei que você já está aqui. Não sei se a pessoa do VAC Brasil está aqui, a Lila Sainz.
Se ela não tiver entrado ainda, depois ela vai entrar. Também ficamos muito felizes porque a Silvana está aqui. Queremos muito ouvir os parceiros do Brasil. Será que Killian também já entrou? Killian, você está aqui? Se estiver, seria ótimo colocá-lo na discussão. Então vamos lá. Minha primeira pergunta para os painelistas será a que eu vou falar agora. E eu adoraria ouvir a opinião de cada um de vocês. É uma pergunta muito básica. Quais são as soluções locais que vocês conhecem? E por que que elas são importantes? Ou, na verdade, o que são soluções locais? Melhor assim, o que são soluções locais? E por que que elas são importantes no seu contexto? Vamos começar com o Bob? Vamos sim, obrigado, Josh. Olha, no Quênia, quando a gente pensa nas soluções locais, o importante é que as comunidades estejam protagonizando o desenvolvimento inicial das soluções e a sua implementação. Quando a comunidade está completamente engajada no desenvolvimento dessas soluções, isso acontece. E daí a gente vê que as soluções levam em consideração os princípios de uma adaptação local. Nós temos, por exemplo, a participação importante tanto no desenvolvimento quanto na implementação de uma solução climática local. Ok, muito obrigado, Bob. Eu acho, inclusive, que isso cria um contexto muito bom para o que a gente vai discutir. Mas tem uma questão que eu quero adicionar a essa pergunta que eu fiz. Quando a gente fala de soluções, a gente sempre tem soluções quando tem um problema. Então, qual que seria o papel da comunidade na identificação do problema que existe, para que depois uma solução seja desenvolvida e implementada? Na maioria das vezes, no momento do desenvolvimento, a gente cria essas comunidades, ou na verdade cria soluções no lugar da comunidade. Mas falta a contextualização do problema, e são as comunidades que estão sofrendo com a mudança climática, são as comunidades que sabem o que acontece no âmbito local. Então, na maioria das vezes, a gente cria as soluções tomando decisões por eles, falando: olha, é isso aqui que vocês vão fazer, ou olha, essa é a solução que a gente vai criar para vocês. No entanto, com as soluções climáticas locais, a comunidade é a primeira que entende o problema, é a primeira que fala o que tem que ser feito para poder lidar com a maioria desses desafios. Por isso que eu acho que isso é essencial. Primeiro, para existir a participação da comunidade, para eles vestirem a camisa, eles têm que participar da solução. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa da comunidade porque é a comunidade que entende o contexto local. São eles que precisam liderar tudo isso e liderar a implementação dessas soluções ou intervenções. Ótimo. Muito obrigada, Bob. Passando a você, Silvana, mesma pergunta para você. O que são as soluções locais de clima e por que que elas são importantes no seu contexto? Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma alegria estar com vocês aqui nessa mesa de diálogo. Então, no nosso caso, as soluções, a maior solução climática é estancar a ferida aberta que sangra do desmatamento e que em larga escala, num estado tão importante que é o Tocantins, é um estado que tem, ele é todo na Amazônia Legal do brasileira, mas ele abriga dois biomas, ele abriga diversos ecossistemas, em dois biomas, o bioma cerrado e o bioma amazônico. E junto com essa biodiversidade incrível, ele apresenta uma sociobiodiversidade, com diversos segmentos de povos e comunidades locais, indígenas, quilombolas, pescadores, agricultores familiares. Então, é nesse contexto de desmatamento, é um dos campeões do desmatamento. Acho que associado, né, o desmatamento no Brasil é o maior produtor de emissão, né, de gases de efeito estufa. Associado a esse problema, nós temos a injustiça social, que são esses povos e comunidades locais que estão defendendo os seus territórios
as suas regiões ou lutando ainda por eles. Nós temos muitos casos de comunidades sem terra que estão acampados em casas de lona preta, reivindicando a terra. Então, solução climática, a grande solução climática para nós, nesse caso, é fortalecer essas comunidades locais para que elas tenham o seu direito de proteção desses territórios. E elas estão fazendo isso hoje, agora que na defesa contra os incêndios florestais, na defesa contra os grileiros que entram e roubam suas terras, com o apoio do governo local, o governo do estado do Tocantins, ele tem uma lei, por exemplo, que favorece a grilagem de terras públicas, terras chamadas não destinadas. Estas terras públicas, elas são ocupadas tradicionalmente e até hoje esses povos não conseguiram a regularização fundiária desses territórios. E tem uma lei no estado que favorece os invasores desses territórios tradicionais. Grilam, roubam essas terras, expropriam dessas comunidades. Então, a justiça climática para o Tocantins, para não me alongar muito, é fortalecer esses povos e comunidades para o seu direito à terra, para o seu direito de um ambiente equilibrado que está previsto em nossa Constituição. E aí eu trago aqui também a voz de uma pescadora, uma jovem, né, que está no nosso projeto Vozes do Tocantins por Justiça Climática, e que ela traz como solução climática a proteção de um território úmido, de uma grande área úmida, que é uma área de pesca. É um rio muito produtivo, é um rio cuidado, né, e produtor de pescados para o grande rio Araguaia, e é um rio que está sendo invadido. E é um rio que, tradicionalmente, ele sempre foi usado e cuidado pelos pescadores locais, que tem que fazer a fiscalização por conta própria desse rio. Então, a Shirlene vai trazer para a gente, né, essa proposta de solução climática, que é a criação, a regularização fundiária desse território e a criação de uma unidade de conservação. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu venho falar que é muito triste, sabe? Os povos pescadores vivem dessa pesca e as pessoas vêm, colocam rede. Sei lá, eu fui criada aqui comendo peixe, eu gosto muito de peixe. E eu acho que o rio que nós temos é muito lindo, nós temos que cuidar, porque se nós cuidar, sempre vai ter aquele peixe. E os pescadores vivem disso, né? Eu acho que o ser humano teria que ser mais ser humano, né? Não acabar, porque não ir lá pescar, pegar um cambinho e vir comer. Tem muita gente que vive disso. E estou na luta para preservar o lugar, porque lá é o lugar de peixe mesmo. Lá eu fico pensando, quando vem a geração do meu neto, como é que vai ser? Será que vocês vão usufruir desse rio, desses peixes? Mas nós vamos para a luta. E é isso. E conto com a ajuda de vocês. E venho agradecer a Silvana aí pelo carinho enorme por estar na batalha junto com a gente. Precisamos de mais gente, mas nós vamos vencer essa batalha. Para Deus nada é difícil. Tamo junto. Só tenho que agradecer. Muito obrigado, Silvana e Shirlene. Eu fiquei emocionado com a contribuição de vocês, Silvana e Shirlene. E isso me faz pensar em um negócio. Eu acho que eu já posso puxar a segunda pergunta que eu tenho com relação a isso. Eu vou pedir para todo mundo refletir sobre isso. A gente pode começar com o Bob, depois com todo mundo. Quando a gente pensa em soluções locais para as questões climáticas,
A gente está partindo do princípio de que existe uma certa referência, uma certa possibilidade de desenvolver essas soluções para os problemas que nós temos, principalmente com relação às mudanças climáticas. No entanto, ao ouvir as nossas irmãs da região amazônica, eu estou ouvindo também que existe a questão da injustiça climática, né? Tudo isso existe antes de a gente sequer conseguir desenvolver soluções para as mudanças climáticas. Como é que a gente lida com essa injustiça? Será que as soluções climáticas locais são aplicáveis quando a gente parte do princípio de uma injustiça social que também tem que ser resolvida para que as pessoas sequer consigam começar a ter uma conversa sobre soluções locais? Porque tem essa questão, né? Tem a questão da identificação dos problemas. Aliás, deixa eu começar com essa pergunta com você, Silvana. Qual é a base que você acha que é necessária para a gente estabelecer um certo nível de justiça social? O que a gente precisa fazer para que a gente consiga ter uma discussão sobre soluções locais da mudança climática? Obrigada, Joyce. Perfeita a sua observação e a sua questão, ela é direta para nós. A solução climática parte para o avanço, o princípio, ela começa com o avanço da justiça social no Brasil. E para os povos e comunidades tradicionais, essa justiça social é a regularização fundiária dos seus territórios tradicionalmente ocupados, garantidos na Constituição brasileira como um direito fundamental. Então, o direito à terra, o direito ao território, o direito de poder fazer o que sempre fizeram, que são os seus modos de vida sustentáveis, que são as suas atividades de produção de alimentos agroecológicos, de extrativismo vegetal, de manejo dos seus territórios. Então, esse é um direito básico, fundamental, que sem ele não há justiça climática, sem ele não há como avançar em soluções climáticas. Então, esse é o ponto de partida. A partir do momento dos territórios regularizados, aí você avança para outras estratégias. Então, por exemplo, na própria coalizão, nós temos territórios que já estão regularizados, como os territórios indígenas, Apinagé e o território indígena Craô. Nesses territórios, sim, o desafio é outro, já de avançar para a sustentabilidade dos modos de vida tradicionais dentro do seu território. Mas, mesmo assim, por exemplo, a luta contra os incêndios florestais, que vem de fora, né? Há muitos descontrole das queimadas por fazendeiros que vêm de fora. Então, essas comunidades indígenas têm as suas brigadas voluntárias, por exemplo. Os indígenas se capacitam, criam brigadas contra o incêndio. Eles fazem a vigilância do seu território para caçadores ilegais não entrarem, para invasores não entrarem. Então, é outra luta que é a conservação e a proteção desses territórios, porque mesmo quando estão demarcados, o problema não está resolvido, porque sempre tem invasores. Então, nós precisamos sempre de projetos, de ações que apoiem essas iniciativas locais, das comunidades locais, que estão propondo as soluções locais para a proteção desses territórios, porque custa, né? A brigada precisa de combustível, precisa de transporte, precisa de alimentação. Então, são ações que do interesse de toda a sociedade global, que esses territórios continuem sem incêndios florestais, por exemplo, porque o incêndio florestal ele contribui muito com os problemas com a emergência climática, né? E então, ele é um serviço que eles fazem para toda a humanidade, que é o serviço de proteção desses territórios.
e, portanto, são soluções climáticas concretas, né, fáceis de serem resolvidas com apoio local e principalmente com política pública. Portanto, esse é um outro eixo de trabalho muito forte da nossa coalizão, que é influenciar políticas públicas para que o Estado brasileiro cumpra a sua obrigação de apoiar essas comunidades locais na proteção dos seus territórios. Tem um lado que é da regularização fundiária, a gente tem incidido muito nisso, tem um lado das políticas ambientais que precisam ser aprimoradas ou implementadas no Brasil para garantir esse direito, e tem todo esse conjunto de políticas ligadas a contribuir com a proteção desses territórios que já estão regularizados. Então, esse é um pouco da nossa luta no Tocantins. Muito obrigada pela sua colocação. Daqui a pouco a gente volta a passar a palavra a vocês duas, para vocês falarem um pouco mais de capacitação e de financiamento. Vocês já mencionaram essa parte da questão, mas a gente pode falar com mais detalhes. Aqui eu gostaria de passar a palavra agora ao Bob e com a seguinte pergunta: como o programa VAC está trabalhando com soluções locais e como ele se relaciona com os princípios mais gerais de adaptação ao contexto local? Para o programa VAC, para os aliados também, para o programa no Quênia, quando a gente fala de se adaptar ao contexto do país, o programa VAC se integrou muito rapidamente em termos de gênero e de inclusão social, e isso vale para todos os nossos parceiros. Os nossos parceiros já trabalham em comunidades, são áreas em que a gente já estava presente. Tem, por exemplo, organizações como a WWF e outros parceiros que trabalham no Quênia já, e dentro de comunidades tradicionais. E tem outros parceiros que não se comprometem tanto com iniciativas ou ações locais, né? Tem os dois lados dos parceiros. No Quênia, quase todos os nossos parceiros estão comprometidos, sim, com soluções para a questão climática que sejam locais. No VAC, os parceiros estão todos presentes aqui e tem muito mais ênfase em como construir algo que inclua grupos que são geralmente marginalizados ou não incluídos, né, nesse tipo de tomada de decisões. Muitos parceiros que trabalham com agências governamentais estão se abrindo para isso. A gente tem diferentes estruturas aqui no Quênia, mas tem uma específica, um comitê de planejamento para questões climáticas, e a maior parte dos países hoje em dia criam comitês que são, então, envolvidos no processo de tomada de decisões. Então, dentro desses comitês, temos representantes da ala mais jovem, de ativismo, mulheres além de jovens, né? Grupos que são marginalizados como indígenas, pessoas que não normalmente seriam incluídas nesse tipo de comitê, o que é um aspecto positivo de evolução e de progresso. Precisamos alinhar cada vez mais esse trabalho e prestar atenção nos princípios de adaptação ao contexto local. Então, é lógico, inclusão social, mas utilizando sempre as qualidades e os atributos do país em questão. Obrigada, Bob. Eu vou passar a palavra para você daqui a pouco de novo. Eu acho que tudo isso depende muito do contexto, né? Claro que no Quênia tem uma realidade, mas falando de um ponto de vista mais genérico, quando a gente escuta falar de decisões ou soluções locais, a gente pressupõe que isso seja mais barato. E a minha pergunta é: qual é o custo real de soluções locais, especialmente no contexto que vocês
têm condições financeiras difíceis e que vocês precisam construir esses comitês locais dos quais você estava falando, muitas vezes com uma juventude que não está engajada e que passa a fazer parte e que precisa de recursos materiais também. Então, a gente está falando não apenas do custo de implementar essas soluções locais, mas também o custo de criar empregos, de custear, financiar essa juventude ou esses grupos que querem participar e que muitas vezes estão desempregados, que não têm condições financeiras de se dedicar a isso. Então, se vocês tiverem exemplos, seja do Quênia ou de outro lugar, para falar sobre o custo real de soluções locais, né, que muitas vezes são vistas como mais baratas, mas nem sempre, né? Porque não estamos falando aqui de um paraquedas que vai dar conta do contexto real de vocês, é algo personalizado, não é mesmo? Sim, no Quênia estamos cada vez mais desenvolvendo soluções locais e pensando em como adaptar essas soluções, um aspecto chave é que a solução seja apropriada ao contexto. Muitas vezes, para se fazer parte de fato do processo de tomada de decisão, se gasta mais dinheiro. Porque estamos capacitando essas comunidades, desenvolvendo essas habilidades. E precisamos investir nisso, nas capacidades locais já existentes. E só se pode fazer isso trabalhando com a comunidade num nível mais alto. Um exemplo quando falamos da estrutura do nível local. Esses comitês para planejamento climático, por exemplo, a maior parte dos membros são membros da comunidade, jovens, mulheres, pessoas muitas vezes com deficiência que não são representadas. E quando buscamos capacitar essas pessoas de maneira rápida, precisamos de recursos. Essas iniciativas no nível local precisam aproveitar esse impulso para serem rápidas e dar conta desses assuntos que falam de sustentabilidade. Então, esses projetos costumam ser a curto prazo ou a médio prazo, e uma vez que o projeto acaba, essas pessoas ficam sem recursos ou sem um apoio. Então, precisamos trabalhar na capacitação nesse nível mais de base, para que eles possam, então, aceder ao Comitê de Planejamento Climático e investir, como eu disse, nas capacidades locais, para ter, então, uma comunidade forte, que vai contextualizar as questões que querem abordar. E, em termos da implicação de custo, eu acho que a gente pode, sim, gastar menos do que se trabalhássemos com pessoas ou funcionários ou especialistas no nível nacional. Quando estamos trabalhando nesse nível de base, podemos, sim, baratear as operações. Muito obrigado, Bob. Obrigada aos três, na verdade, né? É sempre muito interessante ouvir o que vocês têm a dizer. Silvana e Shirlene, vocês falaram da necessidade de financiamento também em suas falas e de capacitação. Eu imagino que essas necessidades sejam urgentes no Brasil. E aí, ouvindo o Bob, também aparece a questão de assegurar que haja uma sustentabilidade. Quando a gente está financiando um projeto, para que essas soluções continuem sendo locais, precisamos desse elemento de durabilidade e sustentabilidade dessas iniciativas, para que elas continuem acontecendo e nas mãos, né, da comunidade local. No contexto de vocês, o que precisa ser feito? O que vocês pensam dessas colocações? Sim, obrigada, Josh. Eu acho que o que o Bob traz também dialoga bastante com a nossa realidade, né? E antes da sua pergunta, Josh, eu quero falar um pouco sobre custos também locais,
porque essa é uma experiência bastante profunda que a organização que eu trabalho, que é o Instituto Sociedade, População e Natureza, tem. Nós temos 30 anos de experiência com financiamento, apoio a projetos locais que trazem soluções, sim, para os problemas locais. São projetos de base comunitária, ou seja, concebidos, pensados, implementados, gerenciados por comunidades locais. Hoje a gente trabalha com projetos que custam entre $30 mil até $100 mil por projeto, né, de base comunitária, para serem implementados em 2 anos. E a riqueza, hoje, né, em execução, nós temos em torno de 150 projetos, $1 milhão por ano aplicado nessas soluções em diversos estados brasileiros. E o que a gente percebe que com esse valor, que não é relativamente tão alto, né, quando a gente compara com grandes projetos, mesmo socioambientais, eles trazem um conjunto de soluções locais de resposta para grandes problemas. Então, a gente tem apoiado muito a agroindústrias para processamento de produtos da floresta, né? De frutos locais, de artesanato, apoio à estruturação de estruturas de comercialização, por exemplo, com feiras locais. Então, são projetos relativamente baratos e que muitas vezes resolvem, sim, um problema concreto da comunidade. Eu gosto de citar muito um exemplo de um projeto que parece para a gente tão simplista e que resolveu um grande problema, que era uma associação de jovens, com 20 jovens, apicultores que produzem mel, né, de abelhas nativas e também de abelhas europeias que foram introduzidas no Brasil, e eles estavam na mão de atravessadores, porque os compradores de mel, é uma região que produz muito mel na Amazônia, os compradores de mel que vinham de fora, eles tinham aquelas bombas, aqueles recipientes de armazenamento, e eles entregavam isso para os apicultores, só que com isso eles davam o preço. Então, esses apicultores eles estavam na mão desses comerciantes só porque eles tinham a estrutura de armazenamento, que eram... Nós apoiamos com um projeto de R$150 mil, que é em $30 mil. Com esses $30 mil, eles construíram uma estrutura de armazenamento e compraram essas bombonas, além de umas caixas. Com isso, a renda desses apicultores passaram de em torno de $2 mil, que é $500 por ano, passou para 5 mil a $10 mil por ano com a apicultura, só de tirá-los da mão dos atravessadores, porque agora eles têm mais condições de barganhar preço. Então, eu acho que esse é um bom exemplo, né, que mostra que soluções locais, verdadeiras, construídas, como o Bob falou, construídos de fato a partir de uma análise do problema real que essas comunidades vivenciam, com financiamento de custo baixo, você sim resolve muito o problema local, encontrando uma solução local que normalmente é uma solução climática. Agora, de forma sistêmica, projetos locais sim são baratos. Agora a gente tem que pensar de forma sistêmica políticas públicas estruturantes que fortaleçam a comercialização, que fortaleça a proteção territorial, que fortaleça... E aí, sim, são projetos que precisam valores maiores e que têm um papel do Estado, do poder público para fazer isso. A gente não pode tirar da mão do Estado as grandes soluções sistêmicas também, reforçando a importância das soluções locais,
de estar na mão das comunidades essas soluções, como eu exemplifiquei, mas elas precisam estar escaladas com a estrutura que é papel do Estado fornecer. Porque o Estado brasileiro, por exemplo, ele financia toda a estrutura do agronegócio. Você tem subsídios para compra de insumos, você tem as estruturas de armazenagem, tudo financiado pelo Estado. Então, sim, as comunidades locais têm o direito de ter financiamentos estruturantes, apoio estruturante do Estado para potencializar e dar escala às suas soluções locais. É a reivindicação que a Shirlene traz, né, na sua solução, que é a criação de uma unidade de conservação para uso exclusivo dos pescadores que tradicionalmente cuidam daquele território. Então, é uma solução concreta, mas que ela não dá para ser só local, porque só da associação local, porque você tem um papel do Estado, porque é ele que tem a competência legal de criar uma unidade de conservação. Então, a mescla, né, dessas duas abordagens, né, a abordagem do que está na mão, sim, que é direito e que é dever da comunidade local fazer, encontrar soluções, ela precisa, muitas vezes, de uma estrutura que é competência do Estado. Então, quando a gente faz esse diálogo verdadeiro, aí sim a gente consegue grandes soluções climáticas. Josi, eu não sei se eu me alonguei demais, se não me dá tempo. Eu não lembro a sua pergunta original. Desculpa. Imagina, tudo bem, obrigada pela sua colocação, Silvana. A minha outra pergunta falava de o que você precisa do ponto de vista financeiro, mas você já respondeu isso, acho que sim. Já foi uma reflexão sobre financiamento. Você falou também de capacitação junto com a questão financeira, então tá ótimo. Mas você levantou um ponto ótimo sobre políticas públicas, o que me leva a outra pergunta, e eu vou pedir para que você responda antes de eu passar a palavra para Bob novamente. Quando a gente fala dessas iniciativas, a gente enxerga algo realmente focado em comunidades locais, soluções que venham das comunidades, e às vezes a gente esquece que tem a outra visão, a parte de estrutura de políticas públicas, mecanismos governamentais que estão em prática, e para as soluções locais serem implementadas com sucesso, possíveis, qual que é a estrutura e trabalho que deve ser feito no que diz respeito a colocar pressão nos governos para políticas públicas? Sabemos que muitas vezes em governos grandes a gente não vê muito engajamento com comunidades mais locais. E muitas vezes eles vão contra o desenvolvimento de soluções locais, né, num nível mais de base. Então, quais são os diálogos que devem ser feitos com os mecanismos governamentais em qualquer contexto para criar um ambiente frutífero para soluções locais? Silvana. Sim, Josh, e para responder essa pergunta, eu vou compartilhar com vocês a estratégia, então, da coalizão Vozes do Tocantins por Justiça Climática. E aí, parabenizar o programa VAC, porque o programa VAC está apoiando essa ação muito estratégica, e aí eu já vou te dar uma resposta muito objetiva, que é o trabalho em coalizão. Acho que essa é uma resposta para a gente alcançar a pressão suficiente para as políticas públicas e para os direitos, né? E para os direitos. Então, a coalizão Vozes do Tocantins, ela agrega 10 organizações que são muito diferentes. São organizações de base comunitária, de pescadores, de indígenas.
é uma organização do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras sem terras, que já é um movimento, é o maior movimento, né, social da América Latina de luta pela terra. Então, ele tem uma ação mais abrangente no Estado, então você tem desde a associação que atua bem localmente, como organização e movimento social que atua no Estado como um todo. Nós temos universidades e nós temos ONGs, organizações não governamentais socioambientais. E na nossa primeira reunião de composição da organização, e aí o programa VAC, né, apostar numa ação tão complexa, que é reunir em coalizão organizações bastante diferentes dentro da sua estratégia local. E aí, na nossa primeira reunião, o que a gente trabalhou foi: temos muitas diferenças. Concretamente, para uma organização, uma lei, por exemplo, era positiva e para outra organização era negativa. Então, diferentes perspectivas para o mesmo contexto local. E aí a gente trabalhou na coalizão a pergunta simples, né, com uma resposta tão complexa, que é: o que nos une? Temos, sim, muitas diferenças, mas o que nos une? Qual o problema que afeta igualmente todos? O desmatamento afeta a todo mundo. A terra afeta todas essas organizações. Afeta todo o campo socioambiental no Estado. Então, a partir dessa reflexão em coalizão, nós definimos uma agenda política, que é uma agenda de incidência política dentro da coalizão, escolhendo algumas políticas que foi consenso, que são danosas para as soluções climáticas, para a justiça climática no Estado, e nós começamos a interferir em coalizão, a incidir nessas políticas danosas. E aí eu vou dar um exemplo bem concreto do que nós fizemos. Nós começamos a dialogar com o Ministério Público do Estado do Tocantins, estadual, mostrando para o Ministério Público, apresentando os problemas de uma lei que favorecia os desastres ambientais. Então, por exemplo, favorecia a lei de licenciamento ambiental do Estado. Ela favorecia o uso de agrotóxico aéreo, com muito pouco critério para avaliação onde colocar ou não. Era uma lei que estava favorecendo os grandes empreendimentos a tirar sua licença ambiental de forma automática, por autodeclaração. Então, uma lei muito danosa para a conservação ambiental no Estado. E aí nós começamos a incidir nessa lei, até que nós entramos como amicus curiae, né, que é a sociedade civil contribuindo com argumentos para os juízes julgar essa ação direta, né, de inconstitucionalidade que o Ministério moveu em diálogo com a coalizão, vendo-se os problemas dessa lei. E aí, a partir do momento que a gente trouxe, né, em coalizão esse problema concreto, nós conseguimos que a Justiça considerasse essa lei estadual inconstitucional, porque ela flexibilizava muito mais que a norma federal, e pela nossa Constituição isso não pode. Então, a gente, em coalizão, junto com o Ministério Público, a gente teve que lutar para demonstrar o óbvio, que a lei estadual era inconstitucional. Mas, com isso, foi uma grande vitória que 27 artigos dessa lei foram cancelados, porque eles eram inconstitucionais. Aí, um outro lado da nossa agenda política é uma agenda positiva, de forçar o Estado, né, de lutar com o Estado do Tocantins para que ele implemente soluções importantes que já está previsto na nossa lei federal, mas que o Estado não enxerga. E aí uma delas nós começamos a provocar, junto com outras redes no Estado do Tocantins, né, com a Articulação Tocantinense de Agroecologia, com o Movimento de Direitos Humanos, nós compusemos uma mesa de diálogo
com o poder público e com o Ministério Público para a implementação de uma política de alimentação escolar mais adequada para os povos e comunidades tradicionais, flexibilizando, inclusive, a compra de produtos da agricultura familiar e dos povos e comunidades tradicionais, que normalmente exige um regramento maior, né? Mas, por exemplo, com as normas sanitárias, então tem uma rigidez para você colocar no mercado, né, da merenda escolar produtos que exigem processamento. Mas o Brasil ele tem uma nota técnica do Ministério Público que flexibiliza a produção e comercialização desses alimentos dentro de território tradicional, baseado no princípio do autoconsumo. Por que não os filhos dos pescadores, os filhos dos indígenas não podem comer o seu peixe produzido, pescado ali na sua comunidade? Então, é isso que essa norma técnica traz. A gente vem trazendo essa possibilidade para o estado do Tocantins, numa mesa de diálogo envolvendo sociedade civil, envolvendo a Secretaria de Educação, envolvendo a Secretaria de Agricultura, envolvendo o Ministério Público, para fazer valer essa lei e aumentar a oferta de alimentos saudáveis produzidos nos territórios tradicionais para servir às escolas dentro de territórios tradicionais. E aí obrigar o Estado a comprar esses produtos produzidos por povos e comunidades tradicionais no Estado. É para isso que essa mesa de diálogo está sendo criada, e foi criada, na verdade, mas a gente ainda não tem nenhum projeto efetivo. Então, nosso desafio agora é fazer valer, para as próximas compras, você ter editais já com essa possibilidade de comprar produtos da agricultura familiar e produtos dos povos e comunidades tradicionais dentro das escolas, aumentando a oferta de alimentos saudáveis. Então, se você vê que são ações concretas que a gente consegue fazer valer um direito, mas para isso eu volto no começo da minha conversa, que não vem sozinho. Precisa de uma ação estratégica, de uma ação qualificada, de uma ação articulada da sociedade civil organizada. E quanto mais diferentes segmentos dessa sociedade civil organizada, melhor. Não é simples, não, viu? Não é fácil, porque são muitas perspectivas diferentes, mas a gente tem conseguido reunir a universidade, reunir o MST, Movimento Sem Terra, reunir ONGs para uma causa comum. E isso fortaleceu muito, isso foi graças a esse apoio, né, recebido e essa estratégia do VAC das coalizões. Felicito muito o trabalho do VAC por conta disso. Eu gostaria de checar se os nossos outros panelistas já entraram aqui. Não, tudo bem. Anotei que tem um grande número de perguntas e respostas que estão entrando aqui pelo chat. Eu já tenho alguns nomes, tem da Zâmbia, tem alguém da Indonésia, tem a Ana do Brasil e tem muita gente aqui também. Eu estou muito feliz de ver tanta participação. Eu imagino que vocês já estejam com as mãos levantadas aí para fazer a pergunta, responder. Então, vamos passar para o fishbowl agora. O que a gente vai fazer, então? A gente vai trazer reflexões da maior parte de pessoas que for possível, e através de, não apresentações, mas intervenções, né, que tivemos aqui da Shirlene, da Silvana, do Bob, e gostaríamos de ouvir mais vozes também, outras reflexões, comentários, perguntas. Eu sei que tem a Dinda, que estava perguntando o que se qualifica como solução local. A gente falou muito de soluções locais, é claro, mas eu acho que essa definição pode ser muito diferente, né, dependendo do contexto. São níveis diferentes, né?
Eu também sei que nem todo mundo vai estar confortável em levantar a mão, mas eu encorajo todo mundo que puder de levantar a mão, sim. Já estou vendo aqui alguns de vocês com a mão levantada, e eu gostaria que vocês falassem um pouquinho do contexto de vocês. Vocês podem fazer perguntas para outros participantes ou para os conferencistas, como vocês quiserem. Eu aqui, como moderador, preciso ter jogo de cintura, né? Então, se eu não vi alguma mão levantada, eu já sei quem eu vou pedir para falar. O Adriano já está com a mão aqui meio levantada. Então, eu gostaria muito de ouvir o que vocês têm a dizer. Eu vou ficar aqui de olho para vocês levantarem a mão digital. Adriano, você está com a mão levantada? Acho que sim, né? Tá sim. Adriano, pode falar. Vou falar em português. Eu queria escutar um pouquinho da Chilene, na verdade. Como que tem sido, na verdade, essa ação, né, dela nessa luta para conseguir chamar atenção e que seja criada, né, a unidade de conservação que elas mencionaram ali no território dela. Como que tem sido isso, né? O que você tem feito? O que você tem achado que deve ser feito e que talvez ainda não seja possível, por qualquer motivo? Mas queria escutar de você, né? Como é que tem sido isso e a importância que seria essa unidade de conservação aí no seu território. Sim. Então, vou te responder. Para mim não está sendo fácil, apesar que os pescadores ele apoiam, sabe? Eu estou tentando fazer de qualquer forma, sabe? Eu fui criada aqui, eu já tenho filhas, então, na verdade, peixe é tudo. Eu, às vezes, aqui em casa, eu como peixe assado, cozido. Todo dia minhas meninas reclamam. Então, para mim, se não tiver carne, tiver peixe, eu estou satisfeita. Eu falo assim, porque tem muitos pescadores que ainda não dependem disso, até para aposentar, para ter um salarinho, entendeu? Meu pai mesmo viveu disso e hoje ele aposentou, então não pesca mais. Mas eu sou filha, eu ainda pesco, né? Pesco de vez em quando, quem pesca mesmo é ele. Mas, assim, minha preocupação é porque a questão que a Silvana falou, desmatamento, sabe? Os fazendeiros que compram a terra no rio, na margem do rio, eles querem derrubar tudo. E eu fico pensando como é que nós vamos fazer, que situação, correr atrás dos grandes mesmo, sabe? Mas eu estou na luta, porque não pode acabar. Nosso rio é muito lindo, não pode acabar, sabe? Porque se acabar o peixe, daqui a um tempo, na hora que o povo pular, o jacaré vai comer. Que já tem caso, já aconteceu o caso de pegar. Então, eu fico pensando, meu Deus, daqui 5, 10 anos, como é que vai ser? Quem vive de peixe vai viver de quê? As pessoas já estão velhas, essas pessoas que estão tentando se aposentar já estão velhinhas, sabe? Eu não sei não, sei que Deus vai dar uma solução, vai dar um jeito, e eu estou pronta para a luta. E é isso. Obrigado, Chilene. Muito obrigada, Adriano. E muito obrigado, Shirlene, pela sua resposta. De nada. Tem mais alguém? Alguém vai levantar a mão? Eu estou vendo aqui se alguém levanta a mão. Mas, Maimone, se tiver aí ainda, eu vou passar a você a palavra, porque você criou a contextualização para a gente, né? A gente teve conversas e uma grande reflexão que veio da Silvana foi essa questão da importância de apoiar o trabalho da coalizão, de apoiar os movimentos. Do seu ponto de vista, das suas atribuições na aliança do VAC, nesse ponto, nessa altura do programa, o que você diria que tem que ser feito para apoiar as coalizões? Porque eu acho que, claramente, apoiar as coalizões, a partir do que a gente está falando aqui, vai muito além de só aumentar o espaço cívico. A gente está falando de uma conexão direta com apoio às soluções locais. Que reflexões você tem a respeito disso, a respeito da construção do suporte às coalizões e aos movimentos como uma das principais atividades? Esse é um dos principais princípios do VAC, digamos assim. Sim, obrigada por essa pergunta, Josh. Estou gostando muito das reflexões de algumas das pessoas que estão aqui, falando sobre como eles estão interagindo com o VAC, né?
Olha, para mim, quando a gente fala no apoio às coalizões para a sociedade civil, eu sempre penso que é importante que a gente entenda como que a gente pode ser mais dinâmico e mais flexível no nosso trabalho com as coalizões. Às vezes, na sociedade civil, eu acho que tem uma tendência a gente achar que todo mundo vai trabalhar que nem uma ONG. E não é assim. Eu acho que tem muitos movimentos importantes, movimentos de base, movimentos de ativistas indígenas, que trabalham de uma forma que é diferente da forma de trabalho da sociedade civil. Eu acho que para a gente trabalhar lado a lado com os nossos irmãos e irmãs do mundo inteiro, a gente tem que encontrar formas melhores de uma conexão direta. Essa é uma das principais e mais importantes formas de a gente apoiar os movimentos. Tem uma outra coisa também para a qual a gente tem bastante potencial no VAC. E a gente pode ver como melhorar isso, que é a conexão de movimentos em diferentes países. Sabe, muitos dos problemas que foram mencionados pela Shirlene, por exemplo, com relação às dificuldades que a comunidade enfrenta e do quanto essa comunidade depende de peixes, tem tudo a ver com coisas que a gente vê. Tem muitas comunidades do meu país que também dependem das mesmas coisas. Então, tem dificuldades e lutas parecidas, desafios parecidos com o governo, problemas parecidos. Então, como é que a gente conecta esses movimentos para que eles possam trabalhar em conjunto, para que eles possam ter uma voz maior, mais amplificada? No VAC, eu acho que é aí que a gente pode brilhar como coalizão, fomentando essa conexão direta, fomentando uma conversa direta entre comunidades. Obrigada. Obrigada a você, Maimuna. E eu já peço desculpas por ter te deixado numa saia justa e ter te chamado de repente, mas foi muito bom poder ouvir a sua reflexão. A gente tem um comentário aqui do William, da WWF Indonésia. Esse comentário é muito importante. William, quer se desmutar e falar? Você poderia falar sobre isso. Eu sei que a sua reflexão tem a ver com as soluções climáticas locais, que também são muito influenciadas pelas culturas e os costumes das comunidades indígenas. Será que dá para a gente fazer uma diferenciação entre as soluções climáticas locais dos povos indígenas e as soluções nas quais nós fazemos uma intervenção e oferecemos conhecimentos? Porque a gente tem uma ideia de se uma solução de um povo indígena está de acordo com as necessidades e condições atuais ou não. Espero que eu tenha conseguido entender isso corretamente, William. Se não, por favor, se desmute e faça a pergunta. Acho que eu posso jogar, inclusive, essa pergunta para os painelistas. Bob, por exemplo, alguma ideia a respeito disso? Porque eu acho que isso tem a ver com a pergunta sobre o que se qualifica como uma solução liderada pelo povo local. Quando a gente fala de soluções que vêm de comunidades indígenas, como é que funciona isso? Alguma reflexão, Bob? Eu posso dar um exemplo. Eu acho que a gente pode pensar em alguns princípios de adaptações lideradas pelo povo local. Eu acho que primeiro a gente tem que entender a questão climática em cada país. Por exemplo, no Quênia, há alguns meses, todos os governos locais tiveram uma oportunidade, ou seja, as comunidades tiveram uma oportunidade de desenvolver com o governo uma avaliação. Então, no desenvolvimento dessa avaliação climática, as comunidades puderam olhar os vários perigos que estão afetando-os, tanto na sua comunidade quanto no âmbito mais local. Fazendo essa avaliação, então, eles criaram propostas de ações que os governos municipais poderiam implementar nos próximos 5 anos, entre 2023 e 2027. Ou seja, nesse caso, foram as comunidades que indicaram tudo isso. Eles falaram: olha, nosso principal desafio é a seca. Ou, olha, como comunidade, nosso principal desafio nessa área são as enchentes. Foram as comunidades que falaram isso. Eles indicaram os perigos que estavam os afetando.
Depois das comunidades criarem essa avaliação climática no âmbito local, as comunidades criaram soluções que agora fazem parte dos planos de ação da mudança climática. Isso diz respeito a planos do país. São planos que as comunidades priorizarão nos próximos 5 anos, e foram as comunidades que criaram isso. Os governos locais terão que implementá-los nos próximos 5 anos. No Quênia, agora, a gente está esperando o ano financeiro para ver como é que fica. Mas são as comunidades que vão implementar tudo isso. E no país, a gente tem o que a gente chama de Fundo para as Mudanças Climáticas. A gente está vendo os mecanismos também de financiamento. Então, as comunidades, no âmbito local, vão implementar essas ações de acordo com as ações priorizadas para os próximos 5 anos. Então, vejam só que interessante. Isso tem a ver com os princípios de adaptação local, fazendo também uma agilização da tomada de decisões no âmbito local. Até programas e aprendizados flexíveis acontecem assim. Eles vão receber fundos de acordo com os comitês de planejamento. E daí os comitês locais vão fazer a implementação. Os membros da aliança no país acham que isso é essencial. Por exemplo, a gente tem o condado, né, o que a gente chama de condado de Mombasa, de vários locais. E é lá que a gente tem os parceiros da aliança, os apoiadores da aliança que estão apoiando esses condados para que haja um desenvolvimento mais rápido. A gente tem uma lei e tem fundos e regulamentações para que esses condados possam ter um pouco da estrutura necessária para essa implementação. Isso está sendo essencial para os parceiros e membros do VAC. A gente tem que garantir que, no final das contas, as comunidades consigam fazer a implementação e consigam rapidamente criar algumas dessas intervenções, ações ou soluções, para que eles consigam implementar essas ações. No fim das contas, que é o que importa. E claramente, quando a gente pensa em transparência e responsabilização, isso também é importante. Esse é outro aspecto essencial. Porque a gente, como parceiro do VAC, sabe que o governo local muitas vezes não consegue alocar fundos rapidamente para intervenção proposta. É importante garantir isso e garantir que a comunidade tenha a capacidade de rastrear, de monitorar a implementação de algumas dessas ações. Obrigado, Bob. Eda, eu vi que você levantou a mão, né? Fica à vontade para se desmutar e para falar. Enquanto você faz isso, inclusive, eu acho que a gente pode ouvir uma pessoa da Indonésia. Doma, consegue refletir aqui com a gente? A gente queria ver um ponto de vista da Indonésia. Inclusive, eu queria agradecê-los muito, agradecer muito aos colegas da Indonésia, porque está super tarde na Indonésia. Eu sei que o fuso horário não funciona muito bem para vocês, né? E além disso, é um feriado nacional. Então, para nós é um grandíssimo privilégio que vocês estejam aqui. Doma, por favor, levanta a mão para fazer algumas reflexões. Enquanto isso, Eda, por favor, fala você. É só você se desmutar e falar, Eda. Sim, muito obrigada. Meu nome é Eda Kipiego, do Quênia, de uma organização chamada Gender Future Initiative. A gente trabalha com as comunidades locais nesse caso. Eu trabalho muito com a juventude, nos grupos da juventude. A gente trabalha com esses grupos no Quênia. Com os jovens, a gente tenta desenvolver a capacidade deles e a gente tenta ajudá-los a compreender sua própria vulnerabilidade para que eles possam ajudar as comunidades a criarem as soluções locais necessárias. Eu queria adicionar algo ao que o Bob estava falando. Porque sim,
A participação da comunidade é muito importante quando a gente pensa na criação de soluções locais. Por quê? Porque é a comunidade que compreende como que as mudanças climáticas mais os afetam. Para nós que somos parceiros de desenvolvimento, é importante andar lado a lado com esses grupos, fortalecendo a capacidade que eles já têm. Tem também uma segunda questão, que é o alinhamento dessas soluções com o desenvolvimento de programas ou com os planos de desenvolvimento. Isso no âmbito local e também com o governo nacional. É importante também melhorar a parte de financiamento. Porque agora, por exemplo, digamos que eles queiram alguma coisa para melhorar a estrutura rodoviária para que não tenha tanta enchente. É importante alinhar isso com os planos de desenvolvimento que aquele governo municipal já tenha. Sendo assim, vai ser mais fácil que haja o financiamento dessas soluções. Era esse o comentário que eu queria fazer. Estou muito feliz por participar daqui. E eu quero muito aprender mais sobre o VCA, sobre o VAC. É a primeira vez que eu interajo aqui, eu só acompanhei outras vezes, mas fiquei muito feliz e gostaria muito de interagir mais com vocês. Muito obrigada a você, Eda. Muito útil o seu comentário, viu? Ótima intervenção. Nona, você está por aqui? Pode falar. Oi, tudo bem? Estou aqui sim. Me ouvem? I Speak Indonesia. Na implementação de suas atividades, incentiva muito o papel das mulheres para conseguir lidar e para conseguir resolver os problemas urbanos que nós temos. Jacarta é uma cidade na qual nós estamos vivenciando problemas muito sérios com resíduos. Em Jacarta, nós geramos 7.500 toneladas de resíduos todos os dias. É por isso que envolver as mulheres com a gestão de resíduos no âmbito domiciliar é essencial para o sucesso do programa no qual nós estamos trabalhando. A contribuição das mulheres traz um impacto positivo para isso, para o sucesso que nós temos do programa, a partir do governo. O governo reconhece o trabalho que nós fazemos, principalmente com relação ao papel e à contribuição desse grupo de mulheres na resolução do problema de resíduos. Com a participação de todas essas mulheres, nós conseguimos lidar com a questão dos resíduos em Jacarta. Eu estava apenas dizendo ao palestrante que ele pode falar sem parar. Embora estejamos trabalhando em uma área muito pequena em Jacarta, nós sabemos que o papel das mulheres é extremamente importante como parte das soluções locais, porque nós vemos que as mulheres podem ser envolvidas dessa forma e elas contribuem muito. Além disso, nós temos um grupo de mulheres com a Federação Feminina. Elas participam da questão da gestão de resíduos. Vemos também que elas compartilham informações com as outras integrantes da Federação Feminina com relação a outras áreas, não apenas essa área. Então, nós sabemos que em toda cidade e em todo local é importante que as pessoas trabalhem com uma solução que leve em consideração as características das respectivas áreas. Nós acreditamos muito que precisamos manter soluções customizadas para que haja esse diálogo com as mulheres, com os grupos marginalizados, com os governos,
com todos os grupos diferentes. Todos devem se sentar juntos e todos devem compartilhar conhecimentos e experiências para dar sucesso à questão de gestão de resíduos. Por fim, gostaríamos de pedir que todo mundo que está participando desse fórum visite Jacarta. Estão convidados a visitar Jacarta, claro. Seria ótimo que vocês visitassem a Federação Feminina que contribui com o programa VAC, porque elas estão colaborando de forma significativa com a redução de resíduos e a gestão de resíduos. Esse grupo feminino não só atua em Jacarta, mas também em outros locais. Obrigado pela oportunidade. Espero que tenham conseguido entender minha mensagem. Muito obrigado, Dorma. Que bom que você falou. Vou aceitar o convite de ir para Jacarta, hein? Poxa, eu tô invejoso que tem colegas que vão a Jacarta, mas eu não vou, eu quero ir também. Pois é, tinha alguém visitando a gente semana passada, se não me engano. Exatamente. Muito obrigado. Bom, pessoal, estamos quase no ponto de começar já o encerramento. Opa, mas estou vendo aqui uma mão levantada. Mukhtar, fica à vontade, por favor. Todo mundo me ouve? Ouvimos sim. Eu sou o Mukhtar, da Drylands Learning and Capacity Building Initiative. Nós somos uma ONG local do Quênia. Nós trabalhamos com a WWF Quênia. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está aqui. Eu não tenho exatamente uma pergunta, eu tenho um comentário. Eu amei os assuntos discutidos que têm a ver com as soluções de base local, a injustiça social e o custo das soluções lideradas de forma local. No entanto, eu fico intrigado com essa questão da injustiça social. O que vocês descreveram de injustiça social foi muito bem descrito por uma das pessoas que participou, uma das do Brasil, né? Silvana, né? Isso mesmo. Obrigado, viu, Silvana? Você falou muito bem sobre isso. Eu gostei muito do que você falou. E a gente, na LCI, que é como a gente se descreve a nós mesmos, nós trabalhamos com as pessoas da comunidade local para registrar a terra. E a Silvana estava falando sobre como é difícil regularizar a questão agrária, para que a gente possa regularizar tudo e melhorar a sustentabilidade e lidar com as questões de mudanças climáticas. Nós estamos trabalhando neste exato momento com a questão agrária nessa região do Quênia, nessas regiões desérticas do Quênia, e é meio difícil. Só que a gente decidiu lidar com essa situação para melhorar a situação e, como a Silvana falou, não é fácil, mas ajuda de verdade regularizar a questão agrária para a gente depois poder melhorar a questão climática. Obrigado, Silvana. Eu adorei o que você falou, só queria falar isso. Obrigado, Mokhtar. Silvana, você levantou a mão? Pode falar, fica à vontade. Obrigada, querida Mukhtar. É isso mesmo, eu acho que tudo começa pela regularização fundiária e pela sociedade entendendo o papel desses territórios conservados pelas comunidades locais. Mas eu levantei a mão para agradecer o colega Napitu da Indonésia de trazer para essa mesa, né, de diálogo a questão da participação e envolvimento das mulheres, da importância das mulheres nessa construção das soluções climáticas de forma sistêmica para o planeta, né? Se fosse para conceituar comunidade, solução local, eu diria que uma verdadeira solução climática local é aquela que atua diretamente para resolver um problema sentido pelas mulheres que vivem, sentido percebido e vivenciado pelas mulheres que vivem nesse local, porque as mulheres que têm a capacidade maior de traduzir verdadeiramente o problema sentido por todos, né? Quando tem uma crise
dentro de um território, o que acontece? Os homens saem para trabalhar, não é mesmo? Aqui no Brasil é muito comum. Os homens migram do norte ou do nordeste, aqui mesmo no centro-oeste, migram para o sul para trabalhar. Quem fica nos territórios? São as mulheres e seus filhos. Então, são elas que vivenciam todo o ciclo dos problemas locais. Se a gente não ouvir essas mulheres e não materializar as soluções que elas propõem, não é uma solução climática verdadeira. E a gente entende a importância, né, desse estar no território. No Brasil tem se trabalhado muito esse conceito do corpo-território e do corpo da mulher nesse território. Quando tem essa crise, o homem sai, quando a mulher fica, o território continua lá, porque as mulheres estão lá protegendo esse território. Se der algum problema que aquela mulher precise ir embora, vai a família toda junta, os filhos todos vão atrás, e aí o corpo, o território fica fragilizado. Então, se a gente não pensar soluções climáticas locais a partir dessas mulheres do local, a gente está brincando de fazer solução. Então, eu acho que eu quero reforçar aqui a fala do Napitu. Também gostaria muito de te visitar, Napitu, em Jacarta, e reforçar a fala da Quênia, do Bob do Quênia e da colega Ida, que falou da solução climática local a partir das comunidades, mas aí eu insiro o papel e a importância principalmente das mulheres nessa solução. Muito obrigado. Na verdade, já estamos fora do limite de tempo. Que triste ter que parar essa reunião por aqui. Eu não posso agradecê-las o suficiente pelo seu tempo, pela sua inspiração, Shirlene, Silvana. É claro que a gente compartilhou muito conhecimento aqui, foi um renascimento em termos do conhecimento compartilhado por vocês. Muito obrigado a todos pelas perguntas enviadas, que tornaram essa sessão um sucesso. O meu papel aqui já foi desempenhado, então eu passo a palavra a Karen para o fechamento oficial. Bom, muito obrigada a todos, a todas. A participação de vocês foi excelente, incrível. Eu gostaria de agradecer os conferencistas, né, que falaram hoje, Bob, Silvana e Shirlene, que falaram das suas experiências. Obrigada também ao Josh, que foi o nosso moderador de hoje. Muito obrigada também aos intérpretes que fizeram um trabalho incrível, né, com a tradução simultânea desse evento. Obrigada também ao suporte técnico que fica aqui no pano de fundo, né, mas que é importantíssimo também. E como eu já disse para o povo da Indonésia, já está tão tarde, para o Josh, já disse isso, então eu fico muito feliz com a participação de todos, com os esforços de cada um para poder estar aqui conosco. Então, eu gostaria de dizer que teremos outras edições desse encontro nos próximos meses. Por favor, se inscrevam ali na newsletter das Vozes pela Ação Climática, para saberem o que vai estar acontecendo aí no cronograma do programa VAC para os próximos meses desse ano. Uma bela manhã, tarde ou noite e até a próxima.